Alô, você, fala comigo. Eu não sei se a luz hoje estará muito boa ou não, mas o dia foi por aqui tenso, véspera aí, Pascal, e simbora porque, como nós já sabemos, o direito não socorrem os que dormem, um jargão antigo. E hoje eu fiz um adendo muito importante, lembrando o nosso saudoso Nelson Hungria, que, por favor, ele deve se revirar naquele túmulo ao saber que criaram penitenciárias com o nome dele. Ele não era digno disso, né? Com todas as vênias aí, mas vamos lá. Hungria, ele traz para a gente é um dos maiores doutrinadores em seara de direito penal até hoje aí, inteligentíssimo, com uma perspicácia única. E mais especificamente, nós vamos fazer agora um paralelo acerca do novo pacote anticrime aí, né, do novo da lei 13.964 de 2019, que trouxe alterações, já sabemos, ao Código Penal, Código de Processo Penal, leis penais especiais e extravagantes. Uma dessas alterações profundas ocorridas foi justamente no artigo 157 do nosso Código Penal. Então, lá no artigo 157, qual que é o nosso verbo núcleo do tipo? É o subtrair. Então, quando eu vou lá no 157, eu tenho assim, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A pena de 4 a 10 anos. Então, a gente já está num outro patamar legal. E aí, Hungria, ele vai falar para a gente acerca dos tipos de violência ocorridas no crime de roubo, porque nós sabemos que a diferença entre o crime de furto para o crime esculpido no 157 é que no furto não há o emprego de violência nem grave ameaça. Então, lá, o verbo do núcleo do tipo é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, esse é e aí a gente tem que lembrar que nós adotamos a teoria da Amócio ou da Ablácio. O que isso significa? O furto, ele se consuma com a mera inversão da posse. Não há necessidade de termos aí uma posse mansa e pacífica. Perdão, a teoria da Amócio ou da Aprehencio e não da Ablácio. Então, a teoria da Amócio é a qual nós adotamos, que basta a mera inversão da posse para que eu tenha um furto consumado e não uma tentativa de furto. E a gente precisa fazer um adendo quando lá no artigo do Código Penal, no artigo 155, que ele fala para mim justamente acerca... tem a nossa súmula do STJ, a sua 567 do STJ. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, mesmo que haja ali um circuito de câmeras, um circuito interno de CFTV naquele estabelecimento comercial, ou até mesmo, igual é normal de se ter aí nos estabelecimentos, aqueles famosos vigias, o fato daquele estabelecimento contar com aquele tipo de profissional não faz com que se torne um crime impossível, que é quando a gente vai lá no artigo 17 do nosso Código Penal, que é o artigo 17 que traz para mim o que é... Olha aqui, então, sempre essa dinâmica aí, vamos lá, vem cá, conhecendo todo o nosso Código Penal. O artigo 17, ele trata pra gente de crime impossível. E este foi o nascimento aí da necessidade
justamente daquela súmula 567 do STJ, falando que não se trataria de crime impossível, porque os advogados começaram a alegar que se em determinados estabelecimentos comerciais tivessem o sistema de câmeras ou o vigia, seria impossível o cometimento daquele delito, que é o que traz aí o artigo 17 do Código Penal, que fala não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito. O que isso quer dizer? No caso, eles alegavam que havia uma ineficácia absoluta do meio, porque ali não havia a coisa desvigiada. Por que a coisa não estava desvigiada? Por justamente ter ou seguranças ou um sistema de câmera. Logo, a coisa não estando ali, né, por si só desvigiada, havendo esse monitoramento, havia a discussão de tratar aí de um crime impossível, o que foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça do nosso país. E aí, quando a gente volta lá no artigo 155 do Código Penal, a gente não pode esquecer do parágrafo 2º, que trata justamente do furto privilegiado, que é aquela causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. Mas, e não posso deixar de falar aqui, olha para você ver, já saí do meu roubo, voltarei em breve, da nova possibilidade aí que nós temos agora do furto como um crime hediondo. Então, o pacote anticrime, ele traz uma alteração profunda na Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos. E ele traz que o artigo 155, parágrafo 4º agora é um crime hediondo. Então, a progressão de regime se dará com aquele recrudescimento da lei, trazido lá na alteração da 112 da LEP. Então, eu tenho que fazer agora essa ligação lá com a Lei de Execuções Penais, artigo 112 da LEP, que alterou todo o patamar para a progressão de regime. No furto, a gente sabe que é um crime que não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, porque justamente é aí que mora a diferença do furto para o crime de roubo, que está lá tipificado ao teor do artigo 157 do Código Penal. Então, o tipo, ele é um tipo misto, ele precisa de mais de uma conduta nuclear para ser consumado. Então, as elementares do tipo do roubo são quais sejam violência ou grave ameaça. A violência que ele fala, eu tenho que te remeter ao artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais e que estão unidas, estão dentro do crime de roubo, ou violência ou grave ameaça. A grave ameaça por si só também tem um tipo autônomo no Código Penal, que é justamente ao teor do artigo 147. Então, ameaçar alguém tem lá a pena de detenção de 1 a 6 meses. E o que é essa ameaça? O que é uma ameaça? O que é ameaça? É a promessa de um mal futuro, injusto e grave. Isso por si só é um crime, configura um outro delito autônomo, que é a ameaça. E o que ocorre no crime de roubo? Há essa conjunção desses verbos núcleos do tipo para um único tipo. Então, o verbo do núcleo do tipo do crime de roubo, ele necessariamente vai reclamar aí uma violência real própria, que eu falo que é a violência vis compulsiva, a violência aí real direta, ou a violência imprópria, que é quando o agente se vale de qualquer outro meio capaz de conduzir
a redução de possibilidade de resistência da vítima. E aqui eu não posso fazer a confusão com a violência que é da vis compulsiva, que é da grave ameaça. Aqui tem que ser qualquer outro meio, subrepetício, hipnótico, de provocar aí essa violência imprópria, capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima, desde que não seja uma violência física ou moral. Então é aquela violência que a gente coloca um hipnótico, algo narcotizando a vítima, então um narcótico que dê a vítima, e aí eu tô praticando um tipo de violência. E aí a vis compulsiva, ela já se refere à coação relativa ou moral. Então eu tenho a vis compulsiva, que é diferente da vis absoluta, que a vis absoluta é quando ela emprega a violência. Então eu tenho algo que diminua de fato por uma força física. A força, ela é física e não uma coação moral irresistível, por assim dizer, que faça com que aquela vítima ela não consiga reagir àquilo ali, e aí então eu reduzo a possibilidade de sua resistência. É quando eu trato lá do crime de roubo. Então, Nelson Hungria, ele traz pra gente justamente que o significado da violência imprópria é quanto aos meios violentos, todo aquele pelo qual o agente, embora sem o emprego de força ou incutimento de medo, porque se eu falar que eu estou incutindo medo naquela pessoa, eu estou tratando da vis compulsiva, não da violência imprópria. Então, porque senão eu não precisaria fazer essa distinção para me remeter ao caput do 157, sabendo que o outro trata da parte final do verbo do núcleo do tipo. Eu já vou dar para vocês. Então, aqui, olha para você ver. Aos meios violentos é equiparado todo aquele pelo qual o agente, embora sem emprego de força ou incutimento de medo, consegue privar a vítima o poder de agir. Então, é algo que ele consiga privar a vítima de agir. Ela não consegue, ela fica paralisada. Ela não consegue, ela não tem poder de ação. E aí, o que ele fala? A inteligência desse homem, narcotizando-a, isso é latim, ou dissimuladamente hipnotizando-a e induzindo-a a ingerir bebida alcoólica até a embriaguez. Então, o que ele diz? Ele pressupõe que esse outro meio, qualquer meio, a que se refere o caput do artigo 157 do Código Penal, é empregado ardilosa ou subrepticiamente, ou, pelo menos, desacompanhado em sua aplicação de violência física ou moral. Pois, se houver um emprego de violência física ou moral, quando eu falar de violência física ou moral, eu estarei falando da violência imprópria. Então, eu preciso fazer a distinção, a separação dessas duas possibilidades. E aí, o que acontece justamente com o pacote anticrime? Que a gente não pode deixar de dizer. Nós tivemos uma alteração antes do pacote anticrime, que é com a lei 13.654, que havia retirado aí a causa de aumento, né, de pena do roubo com emprego da arma, o roubo com emprego de arma branca. E aí, com o pacote anticrime, ele traz novamente, ele tapa esse buraco do roubo praticado com emprego de arma branca, porque havia sido colocado apenas o roubo com emprego de arma de fogo. E nós sabemos que há outros tipos de armas, e aí a gente fala como arma imprópria ou armas brancas, que são tão armas com a sua potencialidade lesiva,
tão quão, ou dependendo do caso, até mais do que aquelas armas de fogo por equiparação. Então, o roubo com emprego de arma branca, ele tá lá no parágrafo 2º, inciso 7, que aumenta de 1/3 até a metade. Veio para tapar aí, porque houve, no caso, até então, havia havido uma abolitio criminis para o emprego de... quando o roubo fosse praticado com emprego de arma branca, ele não tinha mais a causa de aumento de pena. Então, ele tinha saído daquele rol e voltava lá para o roubo simples. Então, havia esse buraco. E aí, o legislador, percebendo o que ele havia feito, que estava errado, ele vem agora novamente e corrige. Então, neste caso, há uma novatio legis in melius, impégios. In melius é para beneficiar, tá, gente? Impégios quando ela não pode retroagir porque é uma lei penal posterior mais gravosa. Então, quando a lei penal ela é mais gravosa, via de regra, por excelência, a lei penal ela não retroagirá, salvo em benefício do réu. E aí, quando agora, então, é uma novatio legis impégios. Anteriormente, havia até então, para o emprego de arma branca, uma abolitio criminis, porque eu não estava mais tipificando aquela conduta, tendo aquela causa de aumento de pena, com o emprego que estava lá nas qualificadoras, não é isso? Com o emprego da arma branca. E agora voltou novamente. Aí ele inclui o parágrafo 2º-A, que é o roubo com o emprego de arma de fogo de uso permitido. Eu preciso também deixar bem claro que há uma alteração completamente incisiva lá no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, lá no artigo 16, onde que trata para mim onde há a equiparação do porte ou posse de arma de fogo, possuir ou portar arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com determinação legal. Então, lá agora tem as armas de uso permitido e restrito. Entretanto, porque agora o artigo 16 foi também alterado, ele está lá no rol dos crimes hediondos e equiparados. Então, agora ele é um crime hediondo ou equiparado. Entretanto, quando eu vou à Lei 8.072 de 90, o que ela traz para mim? Ela tem um erro material gravíssimo, que ela fala que o crime hediondo, ele não está lá no caput, mas, salvo engano, é parágrafo 2º do artigo 16, me corrijam se eu estiver errada, que é quando eu trato lá da arma de uso proibido. Então, o que o pacote anticrime ele fez? Ele trouxe para mim modalidades de armamentos. Agora eu tenho aquela portaria 136 do COLOG. O que essa portaria faz para mim? Ela me fala quais são as armas de fogo, acessórios e munições de uso restrito, de uso permitido e de uso proibido. Ela traz para mim. E há uma profunda alteração. Por exemplo, aquela arma até então tida como de uso restrito, que era uma 9mm, agora ela passa a ser uma arma de uso permitido. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo, aquela arma, pelo que nós aprendemos, aquela arma ela foi encontrada num contexto intramuros, nós sabemos que o crime é do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, é o crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal. É o crime de posse, desde que aquela arma seja uma arma de uso permitido. Porque, voltemos lá, se for uma arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, há a equiparação das condutas, independente se aquela conduta se desenvolveu intramuros ou extramuros. Não me interessa, há a equiparação. Lá no artigo 14, eu já tenho a conduta de porte de arma de fogo, acessório ou munição,
extramuros. Então, quando aquela conduta ela se dá lá extramuros, então não é a posse, mas sim o porte de arma de... É isso mesmo, galera. Então, lá no artigo 14, ele traz pra gente aí, desculpa, deu uma travadinha, o porte de arma de fogo de uso permitido. Então, ele tá lá, é um contexto, não é um contexto intramuros, é um contexto extramuros. Então, a gente sabe intramuros dentro da residência, ou se for em área rural, dentro daquela extensão daquela propriedade rural, independentemente de ser na casinha do camarada que trabalha lá, não, é dentro daquela propriedade rural. Então, sendo uma arma de fogo acessória ou munição de uso permitido, e aí eu preciso relembrar as portarias, né? Tem a 136 e tem o decreto 9848, que nós precisamos fazer esse paralelo, porque ele vai trazer para mim, e aí a gente tem justamente essa munição, a velocidade que ela atinge lá no cano, na boca do cano da arma, é o que vai trazer para mim justamente aí, por exemplo, a medição se aquela arma de fogo acessória ou munição, dependendo da quantidade de joules ali, daquela força, ela será uma arma de uso restrito ou de uso permitido, dentre outras cocitas más, como, por exemplo, ser semiautomática, automática ou de disparo subrepetício. Então, há essas diferenciações lá também. Aí, esse adendo é que o artigo 157, parágrafo 2º-A, ele é incluído pelo pacote anticrime, que é o roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido. Então, o roubo com a arma de fogo de uso permitido, ele está lá no contexto do artigo 14. Ele não está no contexto do artigo 16. Caso estivesse, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, eu estava no exemplo e fui fazer esse paralelo. Então, voltemos aí. Com essa alteração aí, trazida pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, acerca dessa maior disponibilidade para aquisição de armas de fogo, acessório e munição, podendo ter até agora, né, aquele CAC e outras cocitas más, aquela pessoa, por exemplo, que até então estava com uma determinada arma, aí uma .40, por exemplo, que até então era uma arma de uso restrito das forças policiais, que agora passou a ser uma arma de uso permitido. Se esse contexto tivesse se desenvolvido intramuros, quer dizer, no interior daquela residência, gente, não é só interior da casa não, tá? Isso aí engloba garagem, todos os outros compartimentos daquela residência. Por isso que nós falamos, a teoria é intramuros. Esta é a nomenclatura correta que eu preciso saber para que aquele crime caracterize, para que aquele crime seja tipificado ou não no artigo X ou no artigo Y. Então, vamos supor uma .40 que até então desenvolveu uma conduta lá no contexto do, até então, né, artigo 12, que é o crime de posse. Entretanto, por se tratar de uma arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, de uso permitido, perdão, até então era de uso restrito, desculpa. Não, eu não poderia incluir nem no posse nem no porte do artigo 12 ou do 14, eu estava automaticamente lá no artigo 16. Agora, pela alteração trazida pela portaria 136 do COLOG, o que acontece? Essa arma, ela não é mais de uso restrito, é uma arma agora de uso permitido. Então, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição no interior da sua residência, em desacordo com determinação legal, no contexto, né, no interior de sua residência, ele vai sair, haverá uma desclassificação de crime. Deve ser pugnada pela desclassificação daquele crime. Então, o crime ele não será mais o do artigo 16, que trata justamente de arma de fogo de uso restrito. Já vou falar da alteração trazida. E agora, olha para você ver,
foi lá para o artigo 12. E qual é a diferença, gente? Ela é gritante. Uma, não é um crime hediondo ou equiparado. Na verdade, não é um crime hediondo. Que mais? É um crime afiançável. Então, a própria autoridade policial pode conceder fiança naquele caso concreto. Então, a pessoa não precisa se recolher à prisão. Porque, olha o tanto de alteração legislativa. É um crime afiançável. Então, a gente precisa verificar lá, porque tem a ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade, que fazia a vedação justamente aí da possibilidade de concessão de fiança ou não naqueles casos. E aí foi discutido e ficou esclarecido que são crimes passíveis de fiança. Então, eles são afiançáveis. Estes crimes são afiançáveis. E aí, quer ver só um momento?